Se você tem um volante simulador G27 ou G25 com um câmbio nesse formato, ou parecido com esse que tenha esses botões, você pode querer fazer um freio de mão desse tipo para apertar esses botões e funcionar como um freio de mão dentro do jogo se você gostar de fazer drift ou fazer rally. Hoje eu vou mostrar como esse freio de mão funciona e vou dizer como ele foi construído, mas eu não vou mostrar isso. Então é para vocês terem uma ideia do que vocês podem fazer para ter um freio de mão caseiro para o G25 e G27. Basicamente, esse freio de mão funciona através de movimentos puramente mecânicos. Ele não tem nenhum fio conectado com o câmbio, então você não vai precisar soldar nada. Esse freio de mão é basicamente uma alavanca que pivota ao redor desse parafuso e isso faz com que essa ponta de caneta aperte um dos botões vermelhos. Então, quando a gente puxa a alavanca, ela se move só o suficiente para conseguir apertar o botão vermelho. E fazendo isso, quando a gente puxa essa mola aqui, que pode ser uma mola, um conjunto de elásticos ou uma tripa de mico, como é nesse caso, ela faz o retorno da alavanca para o lugar, logo após a sua utilização. Eu decidi usar chapas de MDF 9mm para a construção desse freio de mão, porque desse modo eu poderia fazer todas as peças com pedaços diferentes de MDF 9mm e ainda colocar o freio de mão posicionado embaixo do shifter para que ele pudesse apertar um dos botões aqui em cima. Desse modo, quando a gente colocasse ele em cima de uma mesa, ele ficaria como se fosse uma segunda base, e quando a gente apertasse esse parafuso aqui contra a mesa e também os outros parafusos fixadores, o freio de mão ficaria tão fixo quanto o câmbio. E para a construção de um freio de mão parecido com esse, se você quiser fazer, os materiais são bem simples. Você vai precisar de uma placa de MDF 9mm do tamanho que você conseguir. Então você vai tirando pedaços, como por exemplo um pedaço aqui para a base, que seja pelo menos aqui da largura do nosso câmbio, uma chapa aqui lateral para que ele fique na altura aqui do câmbio, e mais alguns pedaços, por exemplo, aqui para fixação da nossa tripa de mico, ou então da mola. Também mais algumas chapas para você fazer um furo, através do qual pode passar um parafuso bem mais fino que esse. Esse aqui ele é muito forte, muito mais forte do que o necessário, mas esse aqui é o que eu tinha, então eu utilizei. E também a alavanca que você vai fazer de acordo com o tamanho da sua mão, que você achar que ficar confortável. Então você corta um pedaço de um comprimento aqui suficiente para você ter uma manopla, e também aqui do outro lado do eixo você ter um tamanho suficiente para ele conseguir alcançar os botões. Então, aqui na ponta da alavanca você pode colar mais uma chapinha de MDF, de modo que essa extensão faça com que a sua alavanca chegue até os botões. Por exemplo, aqui eu fiz a minha de modo que eu pudesse alcançar desde o primeiro botão até o último botão, caso eu quisesse apertar. Então, foi simplesmente com a tentativa do tamanho. Feito isso, esse passo agora é opcional. Eu peguei uma dessas canetas que eu tinha, é uma caneta touch, para telas, tanto de tablet como celular, e eu coloquei aqui na ponta para ter essa bolinha um pouco mais macia para conseguir apertar o botão com mais efetividade. Porém, você não precisa fazer isso, você pode pegar mais um pedaço de MDF desse aqui e recortar um pedacinho um pouco mais para frente para que ele consiga de fato apertar aqui o botão. Mas no meu caso, eu decidi escolher por esse pedaço de caneta e eu prendi com 2 enforca-gatos, ou 2 abraçadeiras de nylon. Além disso, se você quiser, você também pode colocar esses batentes aqui para limitarem o movimento do seu freio de mão. Aqui no meu caso, eu fiz só o suficiente para apertar o botão e nada mais, porque se eu acabasse puxando um pouco mais forte, eu não danificaria os botões vermelhos. Feito isso, então algumas dicas aqui que você pode utilizar é quando você for colar uma chapa em L na outra. Nesse caso, eu tinha acesso a uma cortadora laser, então eu decidi fazer desse modo. Ele encaixa, então são cortezinhos aqui, a chapa de cima ela encaixa na chapa de baixo, mas você não precisa fazer isso. Você pode pegar simplesmente 2 chapas e cortar um pedacinho quadrado aqui, retangular de madeira, para colar nesse espaço, para trabalhar então como uma base para colar aqui e ali. Então se você tiver um cubinho de madeira aqui, você pode colar aqui e aqui, e ele fica no esquadro a 90 graus e fixo. Feito isso, basta então furar, colocar o parafuso, fazer aqui a sua alavanca, que no meu caso eu colei todas aquelas peças que eu falei, e além disso, aqui foram 3 peças de MDF 9mm, então esse aqui estava um paralelepípedo, eu decidi dar uma lixada para ele ficar um pouco mais anatômico e não ficar machucando a mão quando a gente puxa, mas nem precisava porque isso aqui é realmente bastante leve. O funcionamento dele é mais ou menos assim. Quando a gente tem ele fixo aqui junto com o câmbio, a gente simplesmente puxa e ele aperta o botão. Eu espero que esse vídeo tenha dado uma ideia para vocês de como vocês podem fazer uma alavanca para drift ou para rally para o seu G25 ou G27. Talvez você goste de algum desses vídeos aqui. Se você gostou desse vídeo, pode deixar um gostei aqui embaixo e também pode dar uma olhadinha aqui no meu canal para ver outros vídeos mais interessantes que esse.